Olá, bem, mais uma vez, mais um vídeo, seja bem-vindo. Este é o canal Lições de Homeopatia. Bem, nesse próximo vídeo eu já havia postado nas minhas redes sociais, espero que você acompanhe. A gente vai falar sobre o que seria a homeopatia, né? Essa vai ser uma série que eu vou fazer, ah, pretendendo aí alguns 3 ou 4 episódios, para que então possa gerar vídeos mais curtos que você possa ver com mais paciência, sem ficarem cansativos. E vou tentar resumir, mas de uma maneira detalhada. Não sei se isso faz muito sentido, mas eu separei as partes mais importantes para que a gente possa então conhecer da onde que veio, por que criou, como que foi, qual era o contexto da ciência da época, como que eram as coisas da época que foi criada a homeopatia. Então, eu vou falar de uma maneira bem ampla, mas vou dividir em vários vídeos para que fique uma coisa mais gostosa de se ver e tentar fazer de uma maneira que todo mundo possa entender, possa compreender e na hora que for assistir não se canse com um vídeo aí de meia hora. Então, vou tentar resumir bastante e tentar deixar o mais agradável possível. Vamos lá. Então vamos iniciar aqui agora, né, falando exatamente bem lá do começo da homeopatia. Quem aí conhece um pouco de medicina homeopática vai falar, ele vai falar de Hahnemann, sim. Daqui a pouco eu vou falar de Hahnemann de fato, Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, que é o criador da homeopatia. Mas antes nós temos que falar de alguém que deu um apoio, uma base primordial para que Hahnemann pudesse então fundar a homeopatia. Esse alguém é Hipócrates, né? É o pai da medicina, digamos, o primeiro médico do mundo, lá na Grécia Antiga, então, que realizou todo um trabalho trazendo a luz, né, uma luz mais científica para a medicina naquela época. Então, ele fez então os seus aforismos, que explica questões muito básicas, assim, que hoje em dia são muito básicas para a gente, mas que para aquela época foi uma luz no mundo da ciência, uma luz no mundo da medicina. E então ele deixa os seus aforismos. Nós podemos observar aqui, eu tenho esse livro dele, né, Aforismos de Hipócrates, não sei se está dando para ver, mas esse livro então apresenta todos os aforismos deles em parágrafo, né, como a gente pode ver aqui, que são coisas bem básicas da medicina, da saúde humana que a gente pode conhecer, mas que, como eu disse, para a época era uma revolução. Então, Hipócrates possui um aforismo que ele diz o seguinte frase: a doença é produzida pelos semelhantes, e pelos semelhantes o paciente retorna à saúde. Para quem não entende homeopatia, essa frase vai parecer uma coisa sem sentido, mas que foi a base que ajudou o Hahnemann a fundar a homeopatia. Por quê? Porque a homeopatia ela é baseada na lei dos semelhantes. Isso eu creio que no próximo vídeo eu vou explicar melhor, onde eu vou falar das bases da homeopatia. Nesse eu quero me ater basicamente em Hipócrates e em Hahnemann, o fundador. Então Hahnemann, ele nasceu lá na antiga, né, Saxônia, que hoje é a Alemanha. Então ele nasceu na época ali, 1755, que ele era filho de um casal de artesãos de porcelana, que naquela época nessa região era o que dava muito dinheiro, era um trabalho muito rentável naquela época, e onde o Hahnemann pôde conhecer um pouco de química, né? E também depois, trabalhando com os seus pais, Hahnemann começou a conhecer a profissão de grande prestígio naquela época, que era ser mercador. E o mercador, como ele vendia toda essa porcelana, ele tinha que aprender uma quantidade muito grande de línguas para que ele pudesse então realizar de maneira
mais eficiente o seu trabalho. E aí então, já nesse momento, Hahnemann começa a mostrar toda a sua genialidade.